Há um mês que nos bastidores do misticismo e das velhas tradições sempre foi encarado com cautela. Um período sussurrado em claustros, anotado em cadernos que não circulam e temido por quem levou a sério os avisos de Baba Vanga. Segundo ela, esse mês não se anunciaria com tanques nem com bolsas em colapso, mas com um deslocamento estranho. Começa no campo sutil, atravessa a mente e, por fim, mexe com a própria tessitura do real. O nome que lhe deram, Agosto Negro. Disse que, em 1979, num transe breve, ela murmurou algo próximo de: quando o 8º mês chegar em um ano que vacila, a claridade murchará e a verdade rachará o silêncio. A sombra não virá do astro, mas do ventre do mundo. Por décadas, isso ficou esquecido entre papéis, rotulado de metáfora ou empobrecido por traduções apressadas. Porém, em agosto de 2025, a frase parece ganhar corpo. O que muda não é apenas a geopolítica, há um rumor espiritual. Descontentamentos sociais, fenômenos atmosféricos fora do comum, falhas de dados, surtos psíquicos e tensões difusas começam a alinhar-se. Para quem observa com atenção, o desenho lembra o que Vanga antecipou. Antes de avançarmos, respire fundo, curta o vídeo, inscreva-se no canal e se estas análises mais profundas ajudam você a enxergar o que a mídia ignora, cogite tornar-se membro do canal. Você está entrando num território que poucos exploram. Não atravesse o blackout sem deixar rastro. O caderno sumido e por que agosto pesa na história. Muitas previsões mais ásperas de Baba Vanga nunca viram grande circulação. Ficaram sob guarda de escribas, estudiosos e visitantes discretos, inclusive ligados a órgãos estatais do antigo bloco oriental. No começo dos anos 2000, veio à tona, de forma incompleta, um documento que falava no mês escuro do 8º portal. Ele desenhava uma sequência: queda abrupta de sinal de satélites em áreas estratégicas, perturbações magnéticas no campo terrestre, alterações psicológicas em escala coletiva, um corte cada vez mais nítido no que se percebe e o que é. Pode soar etéreo, mas 2025 parece ter trazido ecos disso tudo. Em julho, pipocaram relatos de apagões intermitentes em satélites de geolocalização e comunicação em certas faixas de latitude. Na mesma época, a NOAA registrou atividade solar incomum, não grandes labaredas, e sim pulsações de baixa frequência que desorientaram aves migratórias, baleias e até sistemas guiados por GPS. E, com a virada para agosto, espalhou-se um incômodo difícil de nomear. Não histeria midiática, e sim uma tensão de fundo, um receio que vibra no campo humano. Por que agosto? Porque tantos místicos o isolam no calendário? Porque, olhando para trás, agosto é ponto de inflexão, um mês de fins mascarados de calmaria. A Primeira Guerra Mundial ganhou chama em agosto de 1914. Hiroshima foi atingida em 6 de agosto de 1945. O desmanche soviético acelerou com tentativas de golpe e pânico em agosto de 1991. A crise de 2007 a 2008 inclinou-se decisivamente em agosto e, em 2021, a queda caótica de Cabul se deu em pleno agosto. Repetidas vezes, agosto chega sem alarde de explosões, mas com o ranger de engrenagens. Sistemas trincam, a confusão sobe o tom. Vanga descreveu algo nessa linha. Não é a bomba que mata, é a cegueira. Os chefes discursam, mas ninguém escuta. A verdade dorme por um tempo. E você, percebeu algo nos últimos dias? Conversas mais truncadas? A sensação do tempo tropeçando? Um ajuste sutil na forma como as pessoas reagem, se recolhem, se estranham? Conte nos comentários, seu relato pode compor um quadro maior. O eixo do comportamento humano em deslocamento e as falhas que não fazem barulho. No verão de 2025, neurologistas europeus divulgaram discretamente um documento conjunto, um salto inédito de anomalias em EEGs de pacientes sem histórico neurológico. Houve pouca repercussão, mas o padrão assusta. Confusão de tempo, desapego emocional, a impressão de que o ar mudou. Em paralelo, bases de dados que não conversam entre si, métricas de redes sociais e sensores biométricos de estresse investíveis apontaram surtos emocionais em várias regiões, picos de irritação, lapsos de memória, cansaço súbito. Cirurgiões citaram tremores sem causa clara.
Alguns atribuem à hiperexposição digital. Outros, em comunidades científicas de fronteira, retomam a hipótese de acoplamento geomagnético com o cérebro, tese por anos descartada, mas que agora parece rimar com o aviso de Vanga. O mês negro volta a mente para dentro, o pensamento roda, os olhos não. Em agosto de 2025, 3 países já lidaram com transtornos de infraestrutura mal explicados, uma pausa em controles de tráfego aéreo no Sudeste Asiático atribuída a ruído inesperado de sensores, um atraso de dados bancários pela América do Sul que durou minutos, mas mexeu com bilhões em transações, e um erro global de curta duração afetando satélites de comunicação. No papel, são falhas técnicas. Fora do holofote, analistas na Europa e na Ásia falam em um padrão: anomalias eletromagnéticas pressionando hardware, lógica e talvez cognição humana. Coincidência? Ou o agosto negro veio como maré baixa, silenciosa, insistente, alcançando máquinas, mentes e sistemas ao mesmo tempo? A advertência escondida e o calendário como máscara de um ciclo. O recado de um mês sombrio ficou décadas no rodapé, afogado por centenas de previsões pouco lidas ou traduzidas pela metade. Em 1993, numa conversa com um seguidor íntimo, intérprete lembrado apenas como Vazio, Vanga teria mencionado um mês em que homens esquecerão seus nomes, nações porão máscaras e os céus trarão luto. Mesmo devotos não souberam o que fazer com isso. Visto de 2025, o contorno muda, a frase soa precisa, quase cirúrgica. Esquecer o próprio nome pode ser dissolução de identidade em tempos de vigilância, conformidade algorítmica e mar de desinformação. Nações de máscara parecia figura de linguagem nos anos 90, mas, depois da pandemia, das guerras híbridas e dos governos por procuração, ganhou literalidade desconfortável. E, céu de luto, os horizontes enegrecidos por fumaça de incêndios em Europa, Américas e Ásia falam por si. Talvez ela não tenha cunhado agosto negro ao pé da letra, mas estudiosos hoje chamam esse trecho de parágrafo silencioso da profecia perdida de agosto. É no tumulto deste ano que o silêncio começa a ceder. A cronologia também pede atenção. Agosto concentra volatilidade. Em agosto de 1914, ecloda a Primeira Guerra Mundial. Em agosto de 1945, detonam-se bombas em Hiroshima e Nagasaki. Em agosto de 1991, desaba o projeto soviético após um golpe fracassado. Em agosto de 1988, a disputa Rússia-Geórgia explode. Agosto é o mês em que os fios invisíveis da estabilidade global começam a desfiar. Quando Vanga falou no 8º ciclo de luz, muita gente lê 8º mês. E o ciclo de luz pode apontar para um ano com anomalias solares e estresse térmico marcando a descida ao escuro. Se for assim, agosto de 2025, com flares significativos, ondas de calor recordistas e tempestades geomagnéticas como há décadas não se via, encaixa. Não é superstição, é um ciclo que ignoramos, e o padrão está alto, quase estridente. Fogo mudo nos céus, bússola trocada e a cadência dos apagões. De Chile e a Grécia, passando pela Índia, agosto trouxe relatos parecidos. Uma esfera flamejante cruzando o firmamento, lenta, sem ruído, que se desfaz no ar. Não deixou rastro, não se comportou como meteorito. A ciência hesita em cravar explicações. Reentrada atípica, interferência solar, enquanto os leitores de Vanga recuperam um aviso. Quando o céu mostra fogo e o trovão não vem, o silêncio começou.